Steht am Buch, redt und tra a ganze Nacht. Beimen zu nehmen e nicht verschämen, beimen zu nehmen. Bem-vindos ao segundo episódio dos Encontros Espirituais. O meu nome é Tiago Brito Pereira, eu sou tarólogo e terapeuta espiritual e neste espaço vamos abordar temas contemporâneos através de uma perspectiva espiritual, porém não religiosa nem dogmática, mas antes pragmática e realista, com os pés bem assentes na terra. Neste espaço semanal teremos uma reflexão pessoal e depois uma conversa aberta com convidados, onde aprenderemos juntos como ultrapassar as dificuldades e aproveitar as oportunidades que o universo nos apresenta. Esta semana vamos falar de Reiki e na segunda parte teremos como convidada a Ana Varela, mestre de Reiki. Ouvimos muitas vezes que temos a capacidade de nos curarmos, de nos equilibrarmos e de transformar a nossa energia, mas na maior parte das vezes ignoramos isso. Neste episódio vamos olhar para o Reiki sem clichês, tentar simplificar e desmistificar o Reiki e a prática do Reiki no mundo ocidental. Mas o que é, afinal, o Reiki? Do ponto de vista espiritual, é uma terapia recente que nos convida a regressar ao que é essencial. Chamemos-lhe energia vital, sopro de vida ou simplesmente um fio invisível que nos liga ao que é maior do que nós. É uma energia que flui do universo para nós e pode ser canalizada através da prática do Reiki. Quando atravessamos momentos de dor, de cansaço, de confusão, a nossa energia vital perde força, fragmenta-se. E é nesta altura que o Reiki entra como uma terapia que não vem impor nada, mas vem antes ajudar a colocar o corpo e o espírito num estado natural de equilíbrio, como devem estar e como nós fomos programados para estar. Durante uma sessão de Reiki dá-se mais do que um relaxamento físico. Cria-se um espaço interior onde as energias do exterior se limpam e a nossa energia consegue finalmente reorganizar-se. A transmissão da energia que o Reiki nos permite é bem visível. As pessoas que fazem Reiki descrevem uma enorme sensação de paz, calor, emoções fortes durante a sessão, muitas vezes uma espécie de formigueiro nas zonas que estão a ser reequilibradas e saem da sessão de Reiki com mais clareza mental. Mas o Reiki não é apenas sensitivo, não é apenas algo esotérico que não se consegue ver. A ciência já acompanha aquilo que as pessoas sentem numa sessão de Reiki. Um estudo publicado no Biological Research for Nursing demonstrou que uma única sessão de Reiki pode reduzir significativamente os níveis de cortisol. Cortisol é a hormona que provoca o stress e esta sessão melhora o equilíbrio do sistema nervoso em profissionais de saúde em burnout. Isto foi um estudo publicado é um artigo científico, publicado numa revista científica. E os benefícios na saúde física são igualmente evidentes. O Reiki oferece-nos a possibilidade de melhorar a energia do nosso corpo, da mente e do espírito numa terapia em que nos é transmitida muita energia, muita luz e em que recebemos uma canalização de amor divino. Uma sessão de Reiki convida-nos a experienciar, convida-nos a olhar para dentro e permite-nos ser ajudados quando precisamos. E isto, no fundo, é a base da espiritualidade, não é? Olhar para dentro, reequilibrar-nos, ser ajudados pelos demais, sair da sessão em equilíbrio e com uma vibração de recuperação e de reenergização. No caso do Reiki, mesmo que não acreditem, os benefícios sentem-se logo ao fim de uma sessão. Vamos saber mais sobre o Reiki, precisamente sobre estes benefícios, quais são os mitos, o que é um chakra, outros temas do Reiki na segunda parte com a nossa convidada. Muito obrigado e até já. Bem-vindos à segunda parte dos Encontros Espirituais. Hoje estamos a falar sobre o Reiki. A minha convidada é a Ana Varela, mestre de Reiki.
Eu escolhi a Ana pela luz que a Ana emana, porque se entrega a 100% nas terapias que faz e nos cursos que dá e nunca deixa de ajudar a quem lhe pede ajuda. A Ana já trabalhou em algumas profissões convencionais, mas decidiu mudar o rumo da sua vida para se dedicar exclusivamente aos filhos. No entanto, a experiência de quem já enfrentou muitos desafios de saúde levou a Ana a procurar novas abordagens para a sua vida, mais ligadas à espiritualidade e às terapias holísticas. Este percurso de vida fez da Ana uma pessoa com uma empatia extrema. A Ana, eu conheço há muitos anos e é uma pessoa com quem nós nos conseguimos ligar imediatamente. Isto é muito benéfico para os clientes que a Ana ajuda todos os dias. A Ana sempre teve uma grande curiosidade sobre a espiritualidade e uma profunda vontade de descomplicar os ensinamentos que teve. Tem o objetivo de mostrar a todos que o Reiki não precisa de ser complicado, é algo que qualquer pessoa pode fazer com a simplicidade de um gesto, sem necessidade de muitos símbolos ou muita confusão, muita conversa. O lema da Ana ao ensinar é claro: descomplicar para que as pessoas não desistam. Hoje vamos descobrir mais sobre esta jornada de cura e autodescoberta e como o Reiki, na sua forma mais simples, pode transformar as vidas de quem procura esta terapia. Ana, bem-vinda aos Encontros Espirituais. Obrigada, Tiago. Muito obrigado por ter aceitado. Obrigada eu. Foi é uma experiência nova para mim e, como o Tiago sabe, é a minha primeira experiência até a nível visual e de gravar sequer um vídeo. Nunca me expus, nem nas redes sociais, nem há 2 anos fiz uma página de Instagram na expectativa de divulgar o meu trabalho, de dar a conhecer, de fazer vídeos, e nunca o fiz. As coisas levaram o seu rumo e achei que a melhor publicidade que iria ser o meu trabalho seria de facto de boca em boca e a experiência que cada um tem. Claro. Mas estou aqui um pouco ansiosa e não quero defraudar nem si, nem quem vai ouvir as explicações que eu tentarei dar. Não explicar. Vai, de certeza, Ana. O Reiki, aliás, a espiritualidade é um bocadinho antagónica esta relação entre sermos espirituais, que nos pede recolhimento e que nos pede silêncio, isolamento, e depois simultaneamente querermos expor nas redes sociais ou no... Principalmente porque tudo o que nós não vemos e tudo o que não é visível é difícil de explicar. Exatamente. E ainda é mais complicado, não é o provarmos, mas é até um pouco ingrato o falar sobre uma terapia, não é? Que é uma terapia alternativa, uma terapia holística, ou seja, é mais uma que a pessoa pode escolher entre várias. Exato. Que não sejam as terapias convencionais e as da medicina, e porque a medicina e as terapias alternativas não têm que ser rivais, não é? Exatamente. Tem que andar, o ideal seriam andar juntas, não é? Complementares, porque uma ajuda a outra, e é mais uma terapia que existe, já há mais, é conhecida há mais ou menos, pouco mais de 100 anos, foi introduzida pelo um senhor japonês que é o Mikao Usui, que introduziu o Reiki e fez os seus ensinamentos e que até hoje são divulgados em todo o mundo. Mas, no entanto, acho que as pessoas às vezes é difícil para nós o explicar ao certo o que é. Uma coisa muito boa que o Reiki tem é que não precisamos de andar com aparelhos, não precisamos de nada, simplesmente é usarmos as nossas mãos para fazermos uma auto-aplicação nós próprios ou aos outros ou à distância. Eu conheci o Reiki há 25 mais anos atrás. Ainda já foi há muitos anos. Ainda nem se falava em Reiki quase em Portugal. Eu há 14 ainda não ouvia falar, há 25. Exato. Eu tinha aí 18, 19 anos quando fiz o primeiro nível, e uma coisa que me fascinou no Reiki e ainda hoje me fascina é, a Ana disse, é uma terapia muito recente, tem 100 e poucos anos. Mas, porém, no entanto, sempre existiu. Eu acredito que o Reiki sempre existiu. Porque o que é o Reiki? É nós usarmos a energia vital, que se designa pelo ataque
é os nomes que damos, não é? Exato. A energia universal, uma energia de amor, uma energia de cura, mas se eu às vezes eu penso assim, é inevitável nós pensarmos desde que nos conhecemos, se temos uma dor, qual é o nosso primeiro impulso? É pormos a mão onde dói, não é? Se um filho se machuca, a pessoa se vai a barriga, pomos a mão na barriga, quer dizer, eu acho que sempre existiu. A partir dessa data foi um nome, alguém, depois posteriormente foram introduzidos certos símbolos, claro, criou um método. E foi-se criar um método de estudo e para a pessoa se saber aplicar. No entanto, acho que sempre existiu. Acho que sempre existiu. Sim, acho que é natural que sim. O que eu acho muito interessante e que na altura me fascinou e ainda hoje me fascina é a rapidez com que o Reiki foi implementado, porque é uma terapia muito recente. Para a espiritualidade, na minha opinião, os temas espirituais são temas ancestrais que vêm com séculos de sabedoria, e o Reiki vem, como a Ana diz, pôr um processo numa coisa que existe, mas que não tinha um processo. Mas se calhar está a resposta, Tiago. Como já é uma coisa que, a meu ver, isto lá está, é a minha visão que eu tenho do Reiki, da energia em si. Talvez como seja uma coisa que desde sempre existiu, faça sentido, e o Tiago tenha visto logo esse resultado imediato, ou até na divulgação, porque as pessoas veem efetivamente resultados imediatos. Prática, exatamente, Ana. E o que é que ele levou a seguir este caminho do Reiki? Olha, Tiago, eu desde sempre, principalmente a partir da adolescência e depois na idade adulta e posteriormente a ser mãe, eu sempre tive muita ansiedade. Uma ansiedade que eu não sabia explicar o porquê. Inclusive tinha crises de pânico, ia ao hospital, ia nervoso, quer dizer, não havia explicação palpável. Era do nada, ficava com... Quem já teve ataques de pânico sabe o pânico mesmo que é. São muito intensos. Exatamente. E entrei ali numa espiral de ansiedade para todos os dias, portanto, vivia comigo, era uma coisa que estava sempre presente. E eu própria sempre tinha a consciência que eu precisava de ajuda. Entretanto, recorri a um psiquiatra, cheguei a andar com um psicólogo, mas o psiquiatra era tudo muito rápido. Entrava, tentava, eu queria era perceber o porquê, e no fundo, pronto, deu-me uma medicação na altura, até foi de curto prazo, uns ansiolíticos para acalmar, de facto que ajuda, e às vezes é mesmo necessário, lá está, haver uma conjunção das duas, da medicina convencional com, posteriormente, estas terapias alternativas, porque as duas juntas funcionam muito melhor e complementam-se. Mas eu acho que realmente a nível da medicina convencional ainda há muito que trabalhar, porque eu, por exemplo, ia à consulta, aquilo até era um médico bastante conceituado, que fala até bastante na televisão, e eu pensava, pronto, está aqui a solução para o meu problema, o doutor vai já aqui identificar o que é que me despoleta estas crises, mas não, eu entrava, era tudo super rápido, vai tomar isto. Olha, a única frase que eu me lembro até hoje que ele sempre me disse, e que foi a única que me fez sentido, e talvez seja como se trata realmente de uma situação, ou uma pessoa que esteja a passar pelo que eu passei, que era, nunca vai morrer disto, porque nós pensamos mesmo que vamos morrer naquele momento. Mas foi a única coisa que ficou, mas depois desisti porque a pergunta estava lá e a ansiedade continuava de uma maneira mais estável, não tão aflorada como quando me fez ir levar portanto, ao médico, mas não me deixava viver o dia a dia, eu nunca estava plena, nunca vivia. A pessoa às vezes pensa assim, já tem 47 anos, mais de metade já foi à vida, quer dizer, mas na altura eu dizia assim, eu não posso viver assim, não é? O que eu tenho para viver tem que ser vivido, e eu nunca aproveitei um dia em pleno, ou a maternidade, e ainda hoje não sei explicar o que é que acontecia, mas era uma ansiedade mesmo avassaladora, não, mas pronto, condicionava a minha vida. Bastante, exatamente. E numa consulta posteriormente de dermatologia, a médica falou-me
eu fazer o yoga e falou-me no Reiki. Eu disse, espera lá, Reiki é uma coisa nova, vou pesquisar. Por sorte, na rua onde eu vivia ainda existe um consultório de acupuntura e que davam lá aulas de yoga e faziam os cursos de Reiki. Não havia muita informação. Eu nem sei como é que o Tiago, há 25 anos, conseguiu lá chegar. Eu, há 14 anos, mais ou menos 14, 15 anos, não havia muita informação. Muita coisa vinha do Brasil a nível de pesquisas. Livros também não havia muitos. Tudo muito secreto, já pois posso falar dos símbolos, quer dizer, era uma coisa muito fechada, um círculo assim fechado. E ainda aguçou mais a minha curiosidade de saber que é aqui que vai estar a minha solução. Arrisquei, nem fiz nenhuma sessão de Reiki, não experimentei, quis logo tirar o primeiro nível. E aí realmente foi uma descoberta, aí sim, mais do que algum ansiolítico que eu já tivesse tomado ou antidepressivo, fez mesmo, eu após o primeiro nível, foi como a sensação que eu tinha era que poderia acabar o mundo e eu estava super tranquila, havia uma paz tão grande que até hoje foi sempre isso depois que me moveu a continuar. E uma coisa e é isso que eu posteriormente e nos últimos tempos tenho feito, que é o descomplicar o Reiki. Porquê? Porque lá está, há muito secretismo, as pessoas falam, no segundo nível vai aprender os símbolos irão dar acesso, ou seja, eu fiz o primeiro nível, onde foi a descoberta total e pensei, é este o meu caminho, e realmente foi isto que me trouxe estabilidade, até hoje foi a coisa, funcionou mesmo comigo e com outras pessoas, mas quis logo tirar o segundo nível. E o que é que existe? Às vezes é uma frustração, no meu caso, e muitas pessoas porque as pessoas pensam que o sucesso ou a eficácia do Reiki, de quem pratica, está em ter os níveis todos, em saber os símbolos todos. Exato. Eu nunca vi, depois de ter os níveis todos, de ter o que se designa o mestre de Reiki, que é depois o que nos permite sintonizar as outras pessoas e dar o curso, a formação, não é curso, uma formação para que as pessoas estejam receptivas, recebam e imitam em si a energia do Reiki, mas o poder do Reiki não está os símbolos são importantes porque realmente potencializam certas situações, né? Certas áreas, dá para fazer à distância, dá para fazer, abrange uma área diferente, mas eu acho que o poder está literalmente nas nossas mãos e basta nós sermos sintonizados logo no primeiro nível que a minha capacidade de dar Reiki e do sucesso em si da terapia foi igual tanto no primeiro como no terceiro. Exatamente, a sintonização é feita logo no primeiro nível. Exatamente, mas as pessoas que pensam que têm que tirar os níveis todos e às vezes quando vêm ter comigo, depois tenho que tirar o segundo. Eu própria digo, não, se for para fazer profissão disso, em que a pessoa precise de aprender para posteriormente fazer iniciação às outras pessoas e que queiram trabalhar até a nível de profissão, aí sim, porque tem que se aprender a sintonizar e esses passos todos. Agora, se for para o nosso bem, para ajudarmos os outros, para ajudarmos um familiar, para amigos, o que quer que seja, o primeiro nível basta, porque o segredo depois está na prática. Quanto mais nós fazemos, as sensações, principalmente nas mãos, irão surgir. E é como, quanto mais fizermos, mais a energia flui. Portanto, eu posso ter o terceiro nível, não praticar Reiki com assiduidade e, portanto, não vai ser a mesma coisa que uma pessoa que tenha o primeiro nível e que, não digo todos os dias, que humanamente às vezes não estamos disponíveis, não, mas
a eficácia não está nos níveis nem nos símbolos. Para mim, lá está, há pessoas que podem ouvir e professores de Reiki que estejam contra. A minha visão é esta. Sim, a sua visão é uma visão de experiência. Exatamente. De quem está habituado a fazer isto diariamente. Ana, do ponto de vista de uma pessoa que não é espiritual, que não entende muito a espiritualidade, como explicaria o Reiki a alguém que nunca ouviu falar disto? Como é que eu explico? E muitas vezes explico, porque as pessoas já ouviram falar, mas ao certo não sabem o que é. A melhor forma e a minha resposta irá ser sempre a mesma, é experimentar pelo menos uma sessão para perceber ao certo o que é que eu estou a falar. O Reiki em si, principalmente, é uma energia de cura. É uma energia que nos traz paz, tranquilidade, que na vida que nós temos todos, que eu acho que todos os seres humanos têm, por muito que tenham uma vida estável, há sempre problemas, não é? Claro. Nem que seja da nossa cabeça. E eu acho que o que é que o Reiki faz? Dá uma estabilidade emocional impactante. A pessoa sente-se muito mais tranquila, perante as adversidades do dia-a-dia reagimos com muito mais calma. O que eu notei, que noto nas pessoas, é que as pessoas que me procuram, tenho várias experiências com vários tipos de situações, mas é igual em todas, é a paz, o sentimento de calma, o bem-estar emocional, em que a pessoa, perante certas situações, se não tivesse feito o Reiki, realmente eu não estava assim tão tranquila, parece que reajo de outra maneira, tenho mais calma, vejo as coisas com mais seriedade. Eu acho que não se descreve muito por palavras, é mais o sentir. Mas em todas as pessoas, acho que o comum é mesmo o bem-estar a nível do sentir, o dia-a-dia, a calma, a paz. E em termos práticos, o que é que acontece? Portanto, imaginemos neste caso que as pessoas que nunca ouviram falar do conceito agora percebem que o Reiki serve para me reequilibrar e para me trazer mais tranquilidade e cura, e vão a uma sessão de Reiki pela primeira vez. O que acontece nessa sessão, em termos práticos? Em termos práticos é muito simples. A pessoa não precisa de se despir, nada, é estar deitada numa maca, numa marquesa, peço desculpa, a maca foi assim um bocado drástico. Leva-nos a uma coisa... Às vezes podem ir de maca, uma maca. E depois saem a andar. Uma maca foi triste, foi mal. Numa marquesa, onde se tiver frio pomos uma mantinha, se tiver calor a pessoa está tranquila. A maior parte das pessoas adormece, fica ali num estado que às vezes tem que, no fim, dar sempre um toque para acordarem. E é simplesmente colocar as mãos ou sobre ou perto do corpo. Portanto, tocamos em várias partes do corpo, nomeadamente no que conhecemos nos chakras, mas vai além dos chakras principais. Temos os pés, temos os joelhos, temos os olhos, temos os ouvidos. E é só impor as mãos, colocar as mãos em certas zonas do nosso corpo e apenas deixar a energia fluir, e é tão simples quanto isto. Ok. E quanto tempo mais ou menos dura uma sessão, Ana? É assim, Tiago, eu não costumo, normalmente não ultrapassa 1 hora. Ok. Pode ultrapassar quando começamos a falar posteriormente à terapia, a pessoa gosta sempre de trocar ou a experiência, ou como é que se sentiu. Eu pessoalmente às vezes tenho que não sei explicar o porquê, mas costumo, por exemplo, o Tiago pode vir até mim e dizer assim, anda a dormir mal, anda ansioso, pronto, faço a terapia em si, mas por exemplo, tenho muitas situações onde, se o Tiago tiver uma dor nas costas, eu não sei, eu explico, mas eu sinto momentaneamente essa dor, às vezes descrevo o que é que a pessoa está com alguma, sente uma dor, e as pessoas validam ou não. E depois há uma troca de partilha, mas eu nunca digo é 30 minutos, é 40, é 60.
Eu não tenho estabelecido um horário. Não, pois, porque nós às vezes vemos sessão de reiki 30 minutos, parece que é tipo exato, como a depilação, meia perna é X, pronto, é assim. E no reiki nós também vemos isso, uma sessão 60 minutos X, 30 minutos Y, e eu não faço isso. Ou seja, eu posso estar a aplicar na zona da cabeça, porque embora o reiki seja conhecido como uma energia inteligente, em que inevitavelmente o Tiago pode estar com uma dor nos joelhos e eu estar-lhe a fazer aqui no coração e ela dirige a energia vai ao onde é necessária. No entanto, se eu estiver a aplicar reiki e sentir, porque nós temos sensações, há pessoas que não têm, e isso é válido. Nem toda a gente tem que sentir muito calor nas mãos, o formigueiro, tipo um ímã. Há pessoas que têm várias sensações. Eu geralmente começo a sentir as mãos muito quentes, formigueiro, às vezes pontadas, e o que é que eu faço? Imagino que o Tiago vem por uma queixa, uma gastrite, mas faço à barriga, como é óbvio, aqui ao chakra do plexo solar, pronto, aquelas coisas básicas para as pessoas mais ou menos perceberem. Mas imagino que eu comece-lhe a fazer aqui na cabeça e que as minhas mãos sinto que a energia está ali a puxar mais. Eu fico mais tempo na cabeça. Portanto, não é tabelado de dizer vou estar 3 minutos nas orelhas, aqui na nuca, na cabeça. É ensinado, não é? É-nos ensinado isso. Aliás, eu quando falo do descomplicar o reiki, muito parte daí, porque o que me foi ensinado a mim e com certeza ao Tiago, aliás até há músicas que têm um sininho para as pessoas se guiarem. Agora é a altura de mudar para os olhos, agora é a altura de mudar para a garganta, não é? No entanto, eu acho que isso não está certo. Porquê? Porque eu posso estar a precisar, lá está, posso andar a dormir pior e a minha cabeça anda... Aliás, é comum quase a toda a gente, a zona da cabeça é a zona que está sempre mais afetada. E quer dizer, não me faz sentido a mim eu sentir que aquela pessoa está a precisar de mais tempo na parte do cérebro e eu estar a aplicar os 5 minutos que me foi ensinado nos pés. Claro, não faz sentido. E na autoaplicação, e eu não sei, gostava, por exemplo, de saber do Tiago, na sua situação, a autoaplicação nós ensinamos que devemos fazer em todos os locais estratégicos, não é? Mas muitas pessoas, aconteceu comigo, portanto, nós nos 21 dias após o curso de Reiki, fazemos uma autoaplicação diária. Exatamente. Nos sítios todos que nos foram ensinados. Sim, temos de ir andando pelo corpo. Muitas vezes a mim acontecia, não sei se lhe aconteceu assim, e muitas pessoas que eu faço o nível de Reiki, adormecem. Porque geralmente as pessoas fazem à noite. Geralmente, há pessoas que fazem durante o dia, se tiverem disponibilidade. Eu sempre fiz no fim do dia, porque era quando tinha mais tempo. E o que é que acontecia? Chegava aqui ao coraçãozinho e adormecia. Ao outro dia, o que é que eu... agora tenho que recomeçar tudo do dia 1, porque me foi ensinado assim. E eu acho que isso não faz sentido. E o que é que faz? Que as pessoas desistam. Porque as pessoas acham complicado, dizem assim, isto afinal é chato, porque esqueci-me, não fiz nos joelhos, adormeci na barriga, e agora tenho que recomeçar tudo de novo, assim já não vai fazer efeito, já não vou fazer reiki, já... as pessoas têm aquele estigma que já não estão a ser... Aconteceu-me o mesmo quando aprendi também, sim, que tinha os 21 dias pós o curso. E conseguiu foram fazer. Muito difíceis. Consegui, mas com muita dificuldade. Exato, isso é bom, não é? Mas o que me motivou foi começar a ver os resultados imediatamente. Mas vê-se logo, Tiago, no dia seguinte, no próprio dia, sim, a pessoa sente. Eu saí de lá a ver as auras. Sim, há pessoas que descrevem cor, exatamente, desbloqueia muita completamente. É uma coisa que eu recomendo muito a quem me procura, Ana, que diz que quer começar a espiritualidade, mas não sabe nada sobre espiritualidade. Ou por onde começar. Eu mando sempre fazer um curso recomendo sempre fazer um curso de Reiki, porque dá-nos muitas bases sobre o que é energia, sobre o que são os chakras. Eu já vou pedir que me explique o que são os chakras. E também porque me desbloqueia o meu poder intuitivo. Exatamente. E nós temos de saber, como a Ana disse, respeitar essa parte, que é
Se não faz sentido para mim, se a minha intuição me está a dizer eu não vou fazer 3 minutos aqui, 3 minutos aqui, mas para mim faz... Não tem que ser uma coisa mecânica, tem que ser uma coisa que a própria intuição nos diga. Exatamente. Mas, como nos foi ensinado, e ainda há muitas linhagens de Reiki, em que eu no outro dia falava com uma senhora em que me dizia que tinha aprendido 70 e tal símbolos. Isto para mim... Pois, não faz sentido nenhum. Eu digo assim, onde é que a pessoa aplica... é um alfabeto inteiro, não dá. Para mim é irreal. O que é que leva... ou quem ensina, eu não vou pôr em causa o profissionalismo das pessoas, mas isto é tão simples, ao fim e ao cabo isto é tão simples, e basta a primeira sintonização para nós termos logo acesso à energia. Muitas vezes eu estou a aplicar Reiki e não faço nenhum símbolo, porque não preciso. Não faz falta. E não faz falta, e sinto que não foi por eu não ter usado que não fez efeito, ou não foi porque eu usei que fez efeito. Exatamente. E o que eu, às vezes as pessoas, posteriormente, nos dias seguintes, eu gosto sempre de ligar às pessoas para saber eu própria como é que está a correr, a experiência. Ontem adormeci e agora? Então agora deixa estar, continuo, não faz mal. Se adormeceu com as mãos na barriga, a energia esteve ali a fluir, esteve a passar. Temos que, lá está, o descomplicar para que cada vez mais as pessoas não tenham receio, não achem complicado, porque depois desistem. E quando desistem pensam, isto já deixou de fazer efeito. Não, basta, eu posso ter um primeiro nível há 25 anos, que nunca mais perdeu essa faculdade, nunca, está sempre inerente a si. Flui sempre, exatamente, Ana. E falamos aqui de chakras, a Ana falou de chakras também várias vezes. Muito resumidamente, o que é um chakra, para quem não sabe? Os chakras são pontos de energia que nós temos, que quase todos estão bloqueados em todas as... É difícil, não é? O ser humano não ter um chakra, estar tudo ali alinhado. Claro, eu não acredito nisso, porque somos seres humanos, temos problemas, há pessoas que são mais emotivas, há pessoas que não se exprimem tanto, ficou com o chakra da garganta mais bloqueado. O que é que pode acontecer? Pessoas com dores de garganta, pessoas com rouquidão, há tantos problemas que às vezes a pessoa não sabe de onde é que vem. A tiroide. Exatamente, a tiroide. E os chakras são pontos certos do nosso corpo, em que quando estão desalinhados, daí vem a ansiedade, o stress, os medos, e quando desbloqueados e quando trabalhados, ou seja, quando nós aplicamos, por exemplo, neste caso o Reiki, o chakra é como se estivesse ali a limpar, não é? A desbloquear. E o Tiago, quando me disse que quando fez o primeiro nível de Reiki, começou a ver as auras, possivelmente desbloqueou-se aí o seu chakra da coroa, ou aqui do terceiro olho, em que abriu, estava bloqueado por tudo e mais alguma coisa, né, como é óbvio, e ao abrir, a pessoa sente-se melhor. Lá está, é sempre muito ingrato falar do que não se vê, não é? Claro. E tentar explicar por palavras, porque eu aprendi assim, e não é o aprender, é a experiência pessoal de cada um, não é? O Tiago pode explicar de outra maneira até melhor que eu, o que é que são para si os chakras. Claro. No entanto, são pontos-chave que nós temos, tal como quando vamos a uma consulta de acupuntura, as agulhas são postas em pontos estratégicos, não é? Os chakras são pontos que nós temos que devem estar alinhados, não desalinhados, mas geralmente estão ali todos bloqueados. Eu também tenho os meus todos, deve estar tudo... Todos nós temos, Ana. Tentamos regulá-los, ou que eles estejam mais... Os chakras são um termo muito usado, mais até na Ásia, não tanto na Europa. Sim. Porque é um termo vem mais da filosofia asiática. Lá está, foi-se dando nomes às coisas. Exatamente. Tal como o Reiki, foi dado o nome de Reiki Exato. Acha que, ou seja, sendo uma coisa mais asiática, os chakras são partilhados por algumas linhagens do budismo, também do hinduísmo, etc. O Reiki é compatível com as crenças religiosas, ou o Reiki é em si uma religião?
Eu não vejo o Reiki como uma religião, não vejo. Acho que o Reiki pode ser praticado por qualquer pessoa, até a pessoa o mais ateu possível. Já fiz até pessoas que não acreditam em nada, mas no entanto é como quando se tem o quebrante e a pessoa diz assim, estás com... olha, eu não acredito, mas pronto, se quiseres tira lá. Até senti, não sei se foi por causa disso, mas até me senti um bocadinho melhor. Claro. Não acredito. Inevitavelmente, eu acho que quem procura o Reiki, quem faz o Reiki tem que acreditar em algo, como é óbvio. Embora não esteja ligado, e eu nunca aprendi isso a nenhuma religião fixa, não é? Mas acho que não é compatível com qualquer religião, porque nós numa sessão de Reiki não vamos falar é como ir a uma consulta, nós não sabemos a religião do claro. Médico, se acredita, se não acredita. Quer dizer, acho que não interfere em nada, não tem a ver com... Não vejo isso assim. Ana, e a nível de Reiki ainda, falando mais uma vez, porque a religião é muito dogmática, tem muitos dogmas, tem de ser muito rígida, que não é isso que a espiritualidade é, mas enfim. Quais são os maiores mitos sobre o Reiki que as pessoas lhe trazem? É assim, eu já tive algumas experiências de mitos. Os mitos é que muitas vezes as pessoas gozam, noto isso. E daí o nosso propósito, quando o Tiago me fez o convite para falar sobre o Reiki, e eu, como lhe disse, nunca as pessoas mais próximas de mim sabem, claro. E a família, mas sempre que houve ali um estigma, porque às vezes até ridicularizam. E lá está, porque não veem, é uma coisa que não é palpável, claro. Não é? E eu acho que até não é feio, mas nós não devemos gozar com uma coisa que, embora a gente não... Mas temos que respeitar, não é? Tal como respeitamos as ideologias. Eu respeito, não é? Nem toda a gente claro. Se respeita uns aos outros. Qualquer religião eu respeito, não é? Tenho que ter respeito pela pessoa que está ao pé de mim. Agora, já ouvi coisas, por exemplo, há uns anos houve uma senhora que eu conhecia, que falava praticamente todos os dias, até passava no meu trabalho e falávamos, trocávamos sempre uma conversa, e a senhora disse-me assim, olha, o meu marido diz que agora a Ana pertence a uma seita. Eu assim, seita? Aquilo caiu-me tão mal. É que eu ligo seita, é uma coisa muito claro. Má, quer dizer, o que é que o Tiago liga à seita? As pessoas... completamente fanáticas, aqueles grupos que se isolam em comunidades, nas montanhas, e que há um líder e que depois tem filhos com... Quer dizer, que aquilo foi, ainda acho que até hoje foi o pior comentário que eu tive, foi pertence a uma seita. Isto só revela uma coisa, que é a ignorância. Claro. Pronto, eu nem acho que seja maldade, acho que é mesmo ignorância, porque eu até posso, o Tiago hoje pode-me falar de uma terapia que eu nunca ouvi falar e dizer-me assim, olha, isto vem por aqui ou por ali, ou faz assim. Eu não vou logo acreditar, mas também não vou ridicularizar ou pensar, isto claro. Não pode ser. Pelo menos o mínimo que eu posso fazer é estudar, ou pesquisar, ou experimentar. Ou ignorar. Ou ignorar, se não me fez sentido, claro. Quantas coisas não nos é ditas, não nos são ensinadas, não nos faz sentido, não é? Exatamente. E então, aquilo que eu até hoje foi aceita, mas acho que cada vez mais as pessoas falam sobre o Reiki, porque de facto veem os efeitos que faz, e nem é a longo prazo, é logo no imediato, é logo claro. No próprio dia, e isso faz com que isto tenha alguma credibilidade. Aliás, o Reiki em muitos países... em Portugal é feito no IPO do Porto, no IPO de Lisboa. Sim. Eu já tive enfermeiras que foram fazer o primeiro nível de Reiki para ajudar os pacientes, por exemplo, quando fazem as sessões de quimioterapia, para aliviar os sintomas dos vómitos, para aumentar o sistema imunitário, a dor. Isso é lindo. Quer dizer, alguma coisa tem que fazer e cria credibilidade, não é? Exatamente. Quando já têm visto reportagens, ainda no outro dia foi no IPO do Porto, uma enfermeira a falar, a descrever, quer dizer, está-se a caminhar para isso. Agora, se os próprios profissionais do Reiki
e não levarem a sério ou não forem pessoas eticamente profissionais e que não... Porque depois aqui também é ao lado do negócio, não é? Claro. Eu às vezes vejo pessoas que praticam Reiki em grupos de 40, 60, já vi pessoas a fazer às 100 pessoas. Isso para mim é inconcebível, claro. Porque não é possível. Para mim, humanamente, não é possível. É como o Tiago, às vezes há publicidade de ciclos de Reiki de 21 dias. O Tiago pode fazer, eu faço, mas eu tenho ali um limite de pessoas em que todos os dias, durante 21 dias, eu envio Reiki para essa pessoa, mas não faço ao molho nem aos grupos, claro. Eu faço individualmente. Não digo que não fará efeito, mas faz-me confusão como é que isso funciona em massa, gente, não é? Em massa. Isso descredibiliza o Reiki. Eu, a meu ver, descredibiliza o Reiki, porque uma pessoa, mesmo que não saiba muito sobre o assunto, pensa como é que uma pessoa faz ou envia Reiki a 100 e tal pessoas todos os dias. É uma questão que eu me faço. Não faz sentido nenhum. Não há tempo para isso. Ana, a nível das sessões que já fez, qual é que sente que foi o maior desafio que enfrentou nessas sessões e como é que sente também que a sua espiritualidade, além do Reiki, a ajudou a superar esse desafio? Então vamos por partes. A primeira pergunta é: qual é que foi o maior desafio a nível que eu tenha feito uma terapia a alguém? Foi um menino de 11 anos que tinha um tumor, que depois acabou por falecer e que não foi foi triste, pronto. Nós realmente aí queremos quase que haja um milagre, claro. E que não é inevitável. Não é. E foi o mais... O desafio, não é o desafiante, foi o mais... Talvez a experiência que eu tenha tido que foi a mais triste. No entanto, o menino quando ele fazia, onde ele tinha o tumor, ele pedia-me sempre: faz mais aqui, porque aliviava-lhe as dores. As dores. Eu ficava só ali, nem fazia em mais lado nenhum. Claro. Só ali porque era visível que ele, naquele momento, conseguia, a nível da dor, aliviar a dor. E como é que sente que superou este desafio a nível espiritual para si, Ana? Em que, como Tiago, não estou a perceber, desculpa. É um desafio lidar com a morte. Sim. É um desafio estarmos a fazer uma terapia. Acontece-me também com alguma frequência eu ter clientes que sabem que vão morrer. Foi nós numa situação tão grave, para mais uma criança, claro. Inevitavelmente as pessoas querem ter superpoderes, tanto os pais como as mães, como eu na altura, foi a frustração porque no nosso íntimo há sempre uma esperança para tudo e há casos de esperança, não é? Sim, e claro. Há casos que felizmente as pessoas conseguem sobreviver. Naquele caso específico não, e foi tristeza, desilusão, frustração, mas são coisas que inevitavelmente teriam que acontecer, claro. Mas o que me confortou na altura foi saber que nos poucos momentos que eu estava com aquele menino, pelo menos a dor aliviava, porque ele próprio dizia. Isso é importante. E é engraçado, Tiago, que aqui tem a ver com a espiritualidade. Aquele menino vinha de uma família que não tinha nenhuma religião, que nunca não foi criado a acreditar em Deus, em Jesus. E, no entanto, nesta fase da vida dos últimos tempos daquele menino, ele dizia-me que via Jesus. Que via Jesus e que confortava-o, e pediu até aos pais para ser batizado. E uma criança de 11 anos que está a passar por aquilo, claro. Em que não vive numa família em que foi habituado a ouvir sobre
Jesus, sobre Deus, sobre o Sebati, quer dizer, aquilo ali houve uma conexão espiritual. Quer dizer, tem que haver qualquer coisa, não é? Como é que uma criança vê uma imagem, identifica-se e diz que vê, que vê Jesus. Sim. Não é? Isso é maravilhoso, Ana. Isso é maravilhoso. Dá também um conforto. Eu na altura contei aos pais e depois a mãe é que me confidenciou que de facto ele tinha há pouco tempo dito que queria ser batizado. E eu disse, pronto, é que eu por acaso eu fazia até na minha casa, porque o menino optou assim, porque em casa nunca atendo ninguém, mas é claro que há sempre exceções, como é óbvio. Claro. E eu fazia numa salinha, mas tinha uma imagem de Jesus, e ele um dia estava deitado para essa imagem e disse-me que via à noite Jesus e confortável, sentia-se calmo quando via a imagem. Isso também é uma validação do outro lado. Isso é maravilhoso e é sinal que contribuiu de alguma maneira para uma evolução espiritual desta alma que cá esteve pouco tempo, mas cá esteve e certamente também pode parecer um pouco frio, mas também contribuiu para a evolução espiritual dos pais. Certeza, sim, porque deve haver ali uma dor horrível. Aliás, eu no funeral eu fui e o pai, quando me viu, a primeira coisa que me disse foi não conseguimos, ou seja, eles também tinham uma esperança, as pessoas agarram-se a tudo, eles tinham a esperança que aquilo lhe fosse salvar o filho. Claro. E a primeira coisa que ele me diz foi não conseguiu, ou não conseguimos. São situações, foi a mais forte que eu tive até hoje. E não foi nada, foi nada fácil, Ana. Ana, sendo o Reiki uma terapia muito recente, e agora a Ana falou precisamente de pessoas que não creem, que não são espirituais, e que se acabam por virar para a espiritualidade à espera de um milagre. Sendo o Reiki uma terapia muito recente, como falámos há pouco, é do século passado, como é que vê o futuro do Reiki no mundo atual? Eu pergunto isto no sentido de há aqui dois caminhos. Ou será que o Reiki vai sucumbir um pouco associado à banha da cobra, ou como muitas das terapias energéticas que se vêem hoje em dia, ou será que vai crescer e afirmar-se como outras terapias que cresceram e afirmar-se, como a acupuntura, por exemplo? Eu acho que aqui há o principal papel é mesmo de quem faz o Reiki e quem o divulga. Porque quando eu penso assim, e essa questão realmente nunca me tinha surgido, mas o que eu penso é, quem o recebe, se for... eu não acredito que uma pessoa que tenha mau íntimo consiga passar alguma energia boa, mesmo sendo sintonizada, tenha o primeiro nível, eu duvido que essa pessoa consiga ter bons resultados e o feedback não vai ser positivo. No entanto, eu acho que o papel principal será, neste caso, de quem, do profissional do Reiki, em que seja uma pessoa eticamente com valores e que não vá pelo tal caminho de, como eu estava a dizer, que pessoas que fazem aos grupos enormes de Reiki, em que aí é que roça a banha da cobra, ou aproveitamento, não é? Porque, como é óbvio, todos nós precisamos de dinheiro, não é? Eu há 2 anos optei por vir para casa, deixei o meu trabalho, mas não consigo viver só do Reiki. Poderia, se calhar, conseguir, se me dedicasse às redes sociais, fizesse os tais vídeos, como nós uma vez falámos, hoje em dia, mas está tudo tão saturado, é como a história da canela, o primeiro dia do mês, quer dizer, as pessoas acho também começam a estar um bocado cansadas de ouvir sempre o mesmo discurso, teatro, e não há nada de novo, começa a ser ridicularizado, não é? E eu acho que o papel vai ser mesmo dos profissionais de Reiki, que sejam pessoas sérias e que, ao terem os bons resultados, vai permanecer para sempre. Exatamente. É a visão que eu tenho. Será o papel principal, será de quem o divulga e de quem o pratica. Porque se for feito, de facto, com
com verdade e com o amor de ajudar mesmo a outra pessoa, o resultado vai aparecer. E se houver sempre bons resultados, e com certeza absoluta irá sempre falar do Reiki. Claro. Muito bem, Ana. E estamos quase a chegar ao fim da nossa entrevista. Onde é que sente que a espiritualidade a atrapalhou na sua vida ou até a possa ter enganado? Nunca senti isso. Não. Sempre tive a sorte de sempre. Não sei porquê, mas ainda ontem estava a pensar. Eu conheço pessoas que nunca na vida eu diria que aquela pessoa foi enganada, porque são pessoas inteligentes, são pessoas que a nível intelectual é difícil eu conseguir perceber como é que a pessoa se deixa manipular. Exato. O que é certo é que essa manipulação existe. E eu sei de casos de pessoas que já foram enganadas, mas assim de uma maneira brutal. Infelizmente. No entanto, eu sempre tive a sorte, sempre. Nunca recorri a muitas pessoas a nível espiritual. Já recorri ao Tiago e daí ter sido, o feedback foi bom e é uma pessoa que na área eu recomendo, porque lá está, existe ética profissional, não existe aquela pessoa às vezes ouve falar de uma consulta de tarô, as coisas são simples, não é? Existe o livre-arbítrio. Claro. E há pessoas que nos ajudam a escolher o melhor caminho, a alertar para certas coisas. E pessoas que eu conheço, amizades, eu conheço uma senhora que é Margot, não sei se o Tiago já ouviu falar. Sim. Que é uma pessoa que também me ensinou muito a nível de ética, vi muito nela ao lado do não explorar os outros, mas também ensinou-me a não sermos explorados. Exatamente. Porque existe esse lado, há um aproveitamento abertos, muito grande, porque as pessoas querem tudo já feito e dado. Às vezes, se o Tiago puser um post, as pessoas não leem e depois estão a fazer perguntas sobre o que, porque não se dão ao trabalho sequer de abrir a história toda para ver a explicação do que é que a pessoa está a fazer. E eu sempre tive sorte, porque sempre lidei com pessoas que nunca me desiludiram, poucas, mas boas. Acho que, como se diz, eu acredito que existe uma equipa espiritual, não é? Exato. Não sei, acho eu. E eu acho que eles sempre me encaminharam bem, nunca tive essa experiência de ter uma desilusão. Muito obrigado, pelo contrário. Ana, ainda bem, muito obrigado. Obrigado, eu, Tiago. Vamos terminar com 3 perguntas rápidas que eu faço iguais a todos os convidados. Eu vou-lhe pedir que responda rapidamente, segundo a sua intuição. São perguntas muito simples. Uma delas, tem alguns hábitos ou rituais que a ajudem a lidar com o stress e a ansiedade, do qual sofreu bastante e dos quais não prescinde por nada deste mundo? Sim, tenho rituais de fazer o Reiki a mim própria. Claro. Às vezes quando vou deitar à noite, às vezes lá está, o Reiki tem essa mágica que não temos que ter nada, apenas as nossas mãos, e se nós tivermos também mentalmente poderemos direcionar a nossa energia. É fazer o Reiki a mim própria. E depois tenho rituais que aprendi há relativamente pouco tempo, que é o orar. Orar de vez em quando, devia ser todos os dias, mas o simples ato de pegar num terço e de orar traz muita calma, muita paz. Ainda bem, Ana. Em que é que antes acreditava com toda a fé e hoje em dia já não acredita? Não vejo assim nada de... A nossa opinião às vezes vai mudando, não é? Claro. Que eu acreditava há 10 anos, posso agora já... Vou mudando, tal como a história do Reiki, né? Eu pensava que há 14 anos tinha que fazer aqueles passos todos e hoje em dia já descomplico isso e não vejo que tenha que ser assim. Mas não tenho essa experiência. Por último, queria lhe pedir que nos recomendasse um livro, ou uma série, ou um canal de YouTube, ou alguma coisa que siga e que sente que a ajude. O livro que no início me despertou bastante curiosidade e que também fez assim um clique, que acho que é conhecido mundialmente, que é do Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss, que é um psiquiatra
americano, em que relata naquele livro a experiência nas consultas. Ele faz regressões à infância das pessoas para saber, por exemplo, no meu caso, eu ia ao Brian Weiss e contava com a minha ansiedade. Se cá foi o que eu precisava na altura. E eles tentam, tal como o psicólogo fez, ir à minha infância, ver se havia ali algum gatilho que despoltou, e se calhar eu ouvi, e até hoje não percebi. Mas ele começou a ver que havia uma paciente dele que relatava situações de épocas que não eram desta vida. E pronto, é a história toda, e de facto aquilo faz sentido. E se calhar está a explicação, quando nós não conseguimos explicar o porquê, pode às vezes estar noutras vidas, quem sabe. Ana, muito obrigado. Obrigada eu, Tiago. Eu espero que não tenha defraudado as suas expectativas. Nada, por amor de Deus, antes pelo contrário, eu acho que foi muito esclarecedora. Acho que quem estiver a ouvir ou a ver vai se sentir que aprendeu algo e que vai saber mais sobre o Reiki sobre o Reiki eu acho que, por exemplo, eu adoraria que, e lá está, quando diz os profissionais de Reiki, eu acho que em cada casa, em cada família devia haver um reikiano. Porque acho que iria ajudar muitas pessoas. Equilibrar a energia. E se houvesse uma pessoa que estivesse aberta a essa experiência, acho que é fantástico. Muito obrigado, Ana. Obrigada eu, Tiago. Obrigada eu. Obrigado, Ana, uma vez mais. Obrigado a todos vós por estarem desse lado também. Eu vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo, vou deixar os links dos contactos da Ana para terapias ou curso de Reiki e também do livro que a Ana sugeriu. Se gostaram deste episódio, digam algo nos comentários, façam perguntas que eu tentarei ou a Ana responder nos comentários. Partilhem com quem acharem que possa fazer sentido ouvir esta entrevista. Não se esqueçam também, naturalmente, de gostar e subscrever para não perderem os próximos episódios. Vamos nos encontrar na próxima semana para mais uma conversa espiritual com os pés na terra e os olhos no que importa, onde vamos falar da abordagem do Life Coaching, principalmente o Life Coaching holístico e os benefícios que nos poderá trazer. Obrigado e bem-ajam. Obrigado, Ana.